todo mundo, né? Uma noite perfeita, né, gente? Demais. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês. É uma noite maravilhosa. A gente vai dar continuidade aqui conversando um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre vocês e um pouquinho sobre nós. Obrigado, tá? Obrigado, Carol. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal do Vozão, todo mundo, equipes lindos aqui atrás, equipe de filmagem maravilhosos também. Falar um pouquinho sobre tudo agora, gente. Vou passar para os meus colegas. Pode começar. Prazer estar com vocês aqui, gente. Prazer é nosso, a gente que agradece. Brigadaço. Pra gente começar, vamos lá pro início de tudo. A gente quer saber como vocês começaram na dublagem. Opa! Por favor, você primeiro, Carol. Eu? Que você. Isso? Você nunca foi educada assim. Então, eu fazia teatro, né, no Rio. E aí, eu sempre tive mais ou menos esse sonho, assim, de eu via as coisas na TV e ficava me perguntando, nossa, quem será que é a voz que faz isso? Ainda mais filme da Disney, assim, né? De musical, assim, com músicas e tal. E aí eu ficava nessa. Mas aí o tempo passa, você acaba meio que esquecendo algumas coisas, algumas vontades, né, que a gente tem quando é criança. Só que aí eu comecei a trabalhar com teatro, fui fazer artes cênicas no Rio. E aí uns amigos meus da turma foram para esse lado da dublagem, que são grandes dubladores hoje, o Cafi Balussier, a Ivy Side. E aí eu falei, nossa, eu esqueci que eu cogitava, né, essa possibilidade. Isso com que idade, Carol? Isso eu já estava na faculdade, já devia ser 20, por aí. Tá, mas você já fazendo teatro. Já fazendo teatro, já fazendo tudo. E aí eu falei, vamos ver o que dá. Só que aí eu sou meio pipa voada, né? Eu falo, vamos ver o que dá agora. Eu viro ali, abro a porta, esqueço o que eu estava pensando, já sigo a vida. Faço o que apareceu, eu faço. Passo uma mosca, eu falo, que mosca linda. E aí já esqueço até meu nome. Aí eu fui trabalhar num navio de cruzeiro. Olha isso, minha vida é assim, corta-para. Estou aqui tomando café, depois num navio de cruzeiro. Eu trabalhava como garçonete de bar. Caramba. E dublava o capitão. Né? Olha aí, já eram, né? Era um prenúncio da onde eu ia chegar. E a minha relação com álcool, gente, começou inclusive. Não, tô brincando. Não. Você então não era o capitão, era os piratas. Vamos dar um oi pra Carol. Oi, Carol. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Aí voltei do navio, aí resgatei essa vontade. E aí fui fazer um curso de dublagem, né, para entender a técnica bonitinha, porque apesar de sermos atores e a gente conseguir trabalhar com a voz, existe toda uma técnica, né, tudo, até TV. Se eu saio do teatro e vou para a TV, eu preciso também. E aí foi isso, fiz um curso com a Maíra Góes, que hoje somos amicíssimas, trabalhamos juntas. E vim para São Paulo e comecei a trabalhar e estamos aí, feliz da vida. Melhor carreira do mundo, assim. Trabalhar com a voz é bonzão, né? Mas você acha que você viu assim como um caminho mesmo de profissão, tipo é um caminho, a dublagem é um caminho de uma atriz, de um ator, ou você eu gostava de imitar, alguma coisa do tipo? Você acha que tem isso, tipo uma atriz assim que ela dá um gatilho mesmo, fala, poxa, um gatilho mesmo. Sabe assim? Ou você acha que não? Que vai uma coisa meio natural mesmo, descobre? Eu acho que é meio natural mesmo, porque eu não sei imitar ninguém. Ou se faz às vezes como se fosse uma escolha mesmo. Mas eu sei imitar o Silvio. Olha isso! Oh, meu Deus do céu! Não podia perder essa agora. Exatamente. E maravilha. Por exemplo, tem gente que começa imitando desde pequenininha e aí fala, quer saber? Vou cantar, você... Mas você tem isso? Não, eu gosto, tem. Você se identifica com uma voz assim? Alguém? Nossa, eu queria muito saber imitar pessoas e tudo. Porque é muito bom. Porra, desculpa. Pô, você vai para um boteco com seus amigos.
Fala sério. Maneiraço você saber imitar alguém, né? Pô, você vai lá, manda um Faustão, manda um Gugu Liberato, Deus o tenha. Manda, entendeu? É engraçadão. Você não tem corpo Faustão, né? Não tem jeito. Aí é só a voz. Eita, brincadeira. Brincadeira. Eita, bicho! Ora, meu. Não, mas eu não notava nenhuma. Aliás, Seus lembrei amigos agora. Na escola, por exemplo? Sabe Não, assim? lembrei agora. Eu tinha essa coisa com os filmes da Disney porque eu cantava desde pequenininha. E aí eu tinha isso que me levou para esse lado. Eu Carol tava afinadíssima. A gente tem registros da Van que entregam o quanto ela canta bem. Isso vai ser divulgado para todo mundo. Na imprensa, vai sair em todos os lugares. Isso não é uma facilidade de um ator e atriz ir para esse lado musical, assim? Eu acho que lógico, mas eu vejo pelo Jim Carrey, falava que quando ele era criança ele fazia muita careta na frente do espelho pra ver e ele se tornou isso aí. Pra mim, especificamente, o Jim Carrey é a maior inspiração. Legal. Ele é muito eu tenho um tio que é o Jim Carrey, assim, que é o Durinho, Luciano Caspari. E eu, ficava... Ele faz as caretas mais bizarras. Ele simplesmente se transforma. Você olha pra ele... Sabe? E eu, não tenho medo de fazer careta. Porque na minha casa eu nunca fui... é fofinha, bonitinha, lindinha. Não, eu quero fazer careta. Eu quero ser palhaço. Eu ficava na frente do espelho, E eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você disso, porque eu vi um vídeo seu que você mandou pro Futuro ex-Porta. Eu vi também, amiga. Eu achei genial. Olha a denúncia aí, gente. Perigo. Nossa, cara. Como é que não chamaram, cara? Eu fiquei muito curioso com isso. Eu fiquei muito curioso. Então, ficou bom, não ficou? Sim, ficou muito legal. Eu adorei. Eu me senti muito idiota, eu acho isso ótimo. Eu pensei na mesma pergunta que eu fiz pra você, se você viu como um caminho ou se você viu, puxa, eu gosto dessa vertente, assim, sabe, de atriz pro humor. Você se vê nesse... Cara, pegando o gancho da Carol, que contou um pouco o histórico dela, eu cresci numa família muito artística. A minha mãe é atriz, Márcia Caspari, locutora, também faz trabalhos de voz original, também faz bastante games e audiodescritora, né, nesse caminho da acessibilidade, fazendo trabalhos para os cegos agora. Então, uma família muito engraçada, muito musical, eu cresci com um sarau depois da janta, achando que isso tinha em toda a casa. Até eu crescer na casa dos meus amigos e ver que a minha casa era diferente, que não tinha isso, que as pessoas não tinham acesso à música, que não tinham acesso a essa alegria. E aí minha mãe, atriz, eu assistia os ensaios de peça de teatro dela, desde muito criancinha, dormia às vezes assistindo, assim, vidrada. E aí quando eu tinha 8 anos, eu estava assistindo um ensaio de uma peça dela, e eu ficava olhando as duplas de atores ensaiando as suas cenas, e eu ficava passando por cada um e ficava, olhando e imitando. E aí o diretor me sacou. Ele viu que eu estava fazendo isso, ele chegou para mim e falou: "Você é filha da Márcia? Você quer participar da peça? Tem um número aberto." Eu falei: "Quero." E eu estreiei aos 8 anos fazendo Carmen Miranda. Num espetáculo, um show de calouros e tal. Tipo um musical, então. Era um show de calouros que tinham vários tipos de apresentação. Aí eu fazia a Carmen Miranda. Prodígio, né? Eu comecei... Aí eu subi no palco e falei: "Putz, é meu lugar aqui, bicho. Vergonha zero." Falei: "Aqui é o meu lugar." Ganhei meu primeiro cachê de R$50. Eu lembro que naquela época R$50 era uma fortuna. Nossa, fortuna. Eu comprei muito picolé, salgadinho. E ainda dei um presente pra minha mãe, uma térmica, assim, de água quente, que lá no sul a gente toma chimarrão. Nossa, maravilhoso. Chimarrão, cara, nossa. Que legal. Que maneiro. Mas assim, quando você se viu, por exemplo, fazendo, a Carmen Miranda. Tá. Você teve a sensação que estava imitando ou você já se viu como atriz ou tô atuando? Você vê diferença nisso? Mais ou menos. Uma coisa tá ligada na outra? Uma coisa tá ligada na outra. Eu sempre imitei muito. Eu gosto muito de imitar. Eu falo porque eu gosto disso. Eu adoro imitar. Imito cantoras, adoro entender. Eu faço muito isso de, me chamam, Luiz, eu preciso que você grave uma guia pra Sandy. Então a Sandy precisa ouvir e sentir que é ela cantando. O produtor precisa ouvir e entender que como vai ser quando a Sandy gravar. Como vai ser quando a Anitta gravar. E eu já gravei guia para Maiara e Maraísa, assim, de sertanejo, funk.
Aí como é que eu faço pra imitar a Anitta? Eu preciso entender como a Anitta canta, né? Então eu preciso pegar o jeito dela, né? Tipo, Chonas poderosas que descem, rebolam, afrontam as fogosas. São as que ficam de cara quando toca. Eu preciso entender aonde ela põe a voz dela, como ela respira, como ela pensa. Porque assim, ó, pra imitar alguém, eu preciso entender como esse alguém pensa. Sim. E isso é um trabalho de ator. De observação. Então uma coisa Sim. não tá dissociada da outra, entendeu? Não é só voz, né? Voz, É uma intenção, é uma postura. diferente. Às vezes mudar a nossa posição vocal, tipo, botar um queixo pra frente, botar o peito pra frente, Entendi. ficar corcunda, traz toda uma Apesar sensação. que você pegou É bem o verdade. tom de voz, né? Você acha Sim. que como trabalho meio de cantora, além de atriz, você meio que foi pegando o tom, né? O ouvido é absurdo. Essa garota. O tom é feitinho. Mas Sou assim, fã. eu amo humor. Eu sou, tipo, amante de Jim Carrey, como eu já falei. E quando eu me inscrevi pro Porta, foi muito... Eu tenho vontade de fazer. Eu acho que a Tata Werneck, eu acho que é maravilhosa. Nossa, Todo mundo ama, ela é unânime aqui. Não dá. Ela né? tem uma Ícone de coisa movimento. que é não se levar a sério. E é isso que faz a gente amar olhar ela, porque ela tá nem aí. Ela não tá querendo ser linda, bonita, modelo. Ela quer, bicho, ela tá cagando, sabe assim? Ela é muito Com boa perdão da mesmo. expressão, e isso é maravilhoso, porque a gente passa a vida se levando a sério. Você vê as pessoas dando entrevistas super... Não, eu tenho graduação em... Ninguém mais aguenta isso. E Nem ela a não pessoa que pensa no faz formato, isso. né? Ela pensa no que ela gosta, né? Cara. Sem Ela freio, dá uma assim, aula. Não tem medo. É, É não, uma tipo, ela, aula. você vê que é um Aula. negócio dela. Ela gosta daquele jeito e dane-se, É, se o você não jeito, acha pô. engraçado ou não. Tipo, não tem um formato de que vai dar certo. Ela acredita naquilo, ela né? ri dela mesma. Se você não tá Isso. rindo, é com você. Eu gosto demais. Ontem eu tava assistindo antes de Ela dormir. faz pra você ver Ela é isso. maravilhosa. Entrevista com o é especialista, eu tava assistindo ontem. Maravilhosa. E tem uma mentalidade muito rápida, né? Uma Cara, sacada. ninguém. Ela é muito rápida. É difícil de bater com ela. Eu já vi, né, ela improvisando com várias pessoas. Eu fico assim, caraca, Ela pra mim pensa ela é a muito maior. Não, a pessoa tem que Maior sair de total da tudo, casa. assim. Tem que ser total pra conseguir acompanhar. Ela pensa rapidão. Demais. Animal. A gente queria saber, tipo, qual foi o primeiro personagem que vocês dublaram? Vocês lembram a reação de vocês? Como é que foi isso daí? Fala aí, Luan. Olha, eu entrei tarde na dublagem. O meu histórico veio com uma mistureba, até hoje tá? Eu não faço uma coisa só, eu faço 22 e é real. Eu trabalho 33. mais agora. Só com a minha voz, fornecendo serviços de voz, eu trabalho com mais de 22 áreas. Porque para cada coisa é um tipo de trabalho, de estúdio que faz, tipo, dublagem, tem os estúdios que fazem dublagem. Localização de jogos é outro. Publicidade é outro. Podcast é outro. Então, tipo, é muita coisa. Mas dublagem especificamente, bom, a gente não chama jogos de dublagem, vocês sabem por quê, né? Porque o jeito de a gente localizar os jogos, a gente não pode ter acesso às imagens. Então a gente dubla, entre aspas, a gente ouve a referência do áudio e fala. E é uma pena isso, né? A gente não consegue entender. Como ator, assim. Mas como ao mesmo atriz, né? tempo é uma... Ao mesmo tempo que é uma pena, eu entendo o lance do sigilo. E é um importantíssimo. exercício Era uma nosso questão- de imersão, assim. Era uma questão, por que vocês não podem ter acesso a essas imagens? Porque ia facilitar bastante. Pelas desenvolvedoras mesmo, porque são materiais que podem vazar, entendeu? Porque eu vi o seu áudio depois da cena do Nossa, Joe, é outro áudio. É outra coisa. Não que ficou ruim, Sim. é ótimo. No podcast, É. que eu revivi aquilo. Isso, porque ali você tinha emoção. Sim. Que não que você não tinha, mas Então, assim, mas a eu sua tenho um emoção detalhe, ficou um pouco mas eu tenho um mais... detalhe pra te contar. Ah. Essa cena eu assisti. Mas como Verdade. Esse é o Essa cena detalhe. especificamente eu pude ver. A gente viu essa O cena. que fez com que ela ficasse mais Eu não forte. sabia disso. Essa Justamente cena. por ser a cena. Né? Essa Do cena eu game pude assistir. inteiro. Nossa, gente. Olha o E aí corte aí, ó. imagina. E eu chorei muito quando eu gravei, porque eu assisti, fiquei embargada e falei, põe pra gravar. Porque o que acontece? Tem certas cenas que você não pode ensaiar um choro. Não tem que ensaiar. Você tem que não viver o existe choro. ensaiar. Então eu vi que, meu Deus do céu. Mas como que foi chegar naquele momento de sentimento mesmo ali do Joe? Porque
até na dublagem, né? Você não tinha jogado ainda os jogos, né? O primeiro. Sim. Até a gente tava comentando, até comentei com vocês. Eu como jogador mesmo, eu me envolvo, assim. Até quando começa o 2 ali, o Joe limpando o violão. Eu falar pra você, até assim, eu me preparo total. Eu coloco o controle do lado, arrumo meu cabelo, arrumo meu óculos, seco minha mão. É a hora que... E eu com o fone assistindo, assim, depois que abre ali o portão ali da garagem, que ele sai com o cavalo, assim, que vê aquele pôr do sol, eu respiro fundo, assim, sabe? Aí eu nossa, até arrepio. Eu sinto o jogo de novo. Eu falo assim, nossa, eu vou voltar pra jogar, sabe? Que legal. É aquele sentimento profundo. Legal. Como que é resgatar, assim, na cena da morte do Joe? É lógico que é uma coisa forte ali, né? Mas como é resgatar mesmo, já que a gente chegou nessa... a gente pulou um pouquinho, mas a gente chegar no sentimento mesmo, pra transmitir exatamente... Porque assim, eu vou falar pra você, a hora que você dubla aquela parte, eu choro, eu começo a chorar, eu desligo, fico 2 dias sem jogar e falo assim, deixa eu me recuperar. Um luto. Nós Porque três aqui parou de jogar. porque Eu parei igual eu falei. E... Desculpa, tá? Não, pode falar. Desculpa você ter vê o que feito você vocês causa, passarem né? por isso. Você tem noção do que Nossa, você Carol, Eu parei de jogar. Desculpa, Nossa. gente. Eu acho que você devia pedir desculpas. Carol. Abby, depois que você viu o que aconteceu antes de você Acho que a gente tinha que parar de gravar. Carol. Isso aí é uma questão de um dos nossos seguidores, que ela perguntou assim, a Celina Figueira, ela perguntou assim, o que cada um achou no momento da cena em que a Abby foi jogar golfe? Nossa. Boa, pra não dar spoiler. Só dela Maravilhosa essa ter pessoa. perguntado assim. Não, aqui tem spoiler pra cacete, né? Ela também. quis, É, ela poxa, quis ser também, né? delicada, mas Cá assim, entre nós. Não, já deu, Já tá lançou 20 liberado, anos de né? joelho. Não, quem não jogou, ó, nem, vou né? só, Nem assim, assiste. aproveitando que a gente tá falando várias coisas misturadas. Sim. E a Carol não respondeu sobre a primeira dublagem dela e a gente tá Legal. eu vou retomar. Resumindo, realmente eu comecei a trabalhar com localização de jogos. Meu primeiro trabalho foi Ellie. Eu, sem querer, peguei essa puta protagonista no The Last of Us 1. Meu teste foi em 2011, eu comecei a gravar em 2012, o jogo lançou em 2013. E desde então esse trabalho me deu uma projeção absurda. Fiz outros jogos e o que me levou para a dublagem especificamente foi a minha madrinha, Cidália Castro, que me conheceu, fui indicada para ela como cantora e ela começou a me indicar para gravar coisas da Disney, coisas cantadas, e aí descobriram que eu também era atriz. Então, por causa do canto, é que eu caí na dublagem. E eu sou muito grata. Então agora eu tô fazendo bastante coisa, bastante desenho animado. Legal. E isso. Esse é o caminho de muito ator de voz, isso é o caminho de muito ator, por exemplo, de teatro musical, ator, atriz, que canta. Porque a Disney, ela exige que o ator, ele cante, o dublador, ele cante. Aqui tem muito musical, né? Exato. Antigamente, não, eles faziam match de voz. Uma pessoa fazia a dublagem e outra cantava. Isso. Agora tem que ser a mesma coisa. Deixa o canto no idioma nativo mesmo. Bem antigamente sim. Até, né? Mas não, animação Agora não. não, Só com tipo Noviça Rebelde, Sim, ficava sim, em inglês, sim. né? Mas hoje em dia tem que ser, o dublador tem que cantar. Então muitos atores de teatro musical começaram a fazer teste para esses filmes grandes que a pessoa tem que ser exímios cantores, né? Então a galera ia lá e fazia. Só que aí tem aquela coisa, né? Quando é a primeira vez da pessoa, a parte cantada fica linda, belíssima. Só que na parte dublada fica um pouco abaixo, porque a pessoa ainda não está tão ali né? Não é aquilo, a vivência dela. Assim como se você pega um dublador, que a parte dublada vai ficar maravilhosa, e na hora de cantar ele não vai entregar. Trava. E, poxa, num filme... São técnicas completamente diferentes. Num filme que é musicado, o filme que tem várias canções, poxa, vão priorizar, logicamente, a parte cantada. Porque, poxa, Sim. né? Sim. O diálogo, se o diretor trabalha aquele ator ali gravando, o ator consegue chegar. Talvez não aonde aquele outro ator que dubla há 20 anos chegasse, mas ele chega, entendeu? Sim. Agora, fazer um dublador cantar, aí, poxa vida, põe aí um trabalho de anos.
Então, essa é a porta de entrada de muitos atores hoje em dia que começaram nesse lugar de dublando um pouco com menos experiência e hoje em dia estão ótimos. Então, isso é muito legal. Trazer a galera... Eu fui pegando a estrada fazendo. Né? Eu sou atriz já, né? Obviamente. Sou atriz e cantora. Mas eu fui pegando... Quando eu comecei a dublar, eu me cagava. Eu ficava, tipo, coração palpitante, tipo... E o emocional acaba te ferrando, porque né? eu não fiz o curso, né? Por isso que eu recomendo pessoas estudem, não queiram pular etapas. Porque, assim, eu acho que é um jeito que a gente se queima, né? Entrar no mercado sem estudar é um tiro no pé. Sim. E qual foi o primeiro personagem que você... Eu fui... Meu primeiro personagem foi uma moça que foi comprar um aquário pra casa dela. Ela ia lá, chegava assim, eu gostei desse aquário aqui, você tem, por favor, um maior? A minha sala tem 1,20 por 2,40, eu gostaria de... Foi essa, a minha primeira personagem. Ela não era ninguém, mas pra mim era importante porque eu tava gravando, era a primeira vez. Então, assim, fiquei felicíssima. Guardo ela no meu coração, esse programa. Que legal. Fiquei que nem uma louca procurando na televisão onde que tava passando, nunca achei. Nossa. Ficou essa frustração aí. Nunca achei. Mas assim, tá lá. Passou, alguém viu. E a memória, passou 2 da manhã, 3 da manhã. E a memória da voz, assim, por exemplo, igual a primeira, igual a da escola, né? Você canta aqueles musical, você sempre lembra a vida inteira da voz. Você tem também isso de lembrar. Isso é uma coisa muito louca. A gente parece que tem um HD. Um HD de timbres, assim. Né? Quando a gente faz voz original, que é quando a animação é brasileira e a gente que inventa, que cria os personagens, a gente pode fazer até 4, no máximo 4 vozes no mesmo episódio. Nós mesmos fazendo 4 personagens diferentes. E às vezes a gente conversa com a gente mesmo. Então você faz um personagem, você tá lá tipo, deixa, não fala assim com meu pai! Escuta aqui, moleque, não fala assim do seu pai. Ai, gente, que gente chata, não sei. Tipo assim, é um moleque, uma avó, um adolescente. É assim mesmo, esquizofrênico, é assim e é mesmo. esquizofrênico. Aí você tá, tipo, lendo o texto, aí você, agora é outro personagem. Plim! Você aperta um botãozinho e já é assim. O meu botão, ele demora. Eu paro assim, aperto, aí eu faço. Peraí, mudando. Então, mas foi 10 segundos só, então... Não, demora. Mais de 5 minutos eu não levo. Mas eles estão deixando claro, assim, que a dublagem, ela precisa ter a veia artística. Tem que ser um ator mesmo, uma Tem atriz. que ser ator. Tem que ser ator. Né? Tem que ser. Pra você dublar ou localizar game, você tem que ter uma bagagem que o trabalho de ator te dá, né? Você, por exemplo, essa emoção que você falou, poxa, vocês foram dublar a cena lá do Joe. Como é que tira essa emoção? Vocês não jogaram, vocês não sabem de onde está vindo. Muitas vezes a gente vai fazer o trabalho, a gente não sabe o que aconteceu. O diretor que fala na hora. Já está respondido, porque daí já vem da técnica de atuação. Sim. Exatamente. E se você não tem essa técnica, não tem essa bagagem, você vai tirar de onde? Porque eu achei legal que você falou que vocês vão evoluindo, né? Porque você falou muito de estudo. E vocês conseguem identificar, às vezes você conversa com uma pessoa, sei lá, no universo, por exemplo, de atores e atrizes e tal. Fala, acho que você leva um jeito aí pra dublagem. Ou você acha que a pessoa fala, eu quero dublar, e ela começa com técnicas assim e evolui de uma forma natural. Ou você acha que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade? Eu tenho uma coisa que eu defendo, assim, a gente não tem limitações. Acho que o ser humano não tem limitações. Uma coisa que não existe mais eu tenho uma voz muito bonita e dizem que eu posso ser locutor. Sim. Geralmente esse é o pior locutor, que é o que acha a sua voz muito bonita e ele é tão arrogante por querer ter a voz bela que ele não consegue entender o texto que ele está lendo. Entendi. E esse é um grande problema. Então, assim, o ser humano, a gente tem uma voz, um aparelho fonador. A gente pode fazer tanta coisa com isso. A gente pode chegar em tantos timbres, em tantas regiões. E aí eu falo, invista. Sabe, primeiro, fonoaudiólogo, eu sempre indico para treinar dicção, porque a gente tem muitos sotaques, a gente às vezes tem coisas que a gente precisa entender o que é isso, respiração, tudo. Tem muitos exercícios. Um exercício maravilhoso que a gente faz antes de dublar é colocar uma espécie de caneta e rolha e falar assim, é muito difícil.
Mas quando você tira, sai perfeitamente, a dicção fica maravilhosa. É. É como se você... E é rápido. É muito rápido. É como se você estimulasse a musculatura aqui e relaxasse. E aí quando você relaxa, ela sai. Então tem muitas coisas que a gente tem que a gente pode aprimorar, que a gente pode aprender. Exercício de força mesmo ali, né? E de articulação. Eu aprendi isso muito trabalhando com surdos também. Eu tenho uma parte da minha vida, na minha carreira, que eu me envolvo com acessibilidade. E a gente não aprende a articular. A gente não abre a boca. E uma das dificuldades maiores que eu vejo assim, nos atores que começam a dublar é uma coisa que é falar pra dentro. Uma vergonha, um medo que a pessoa sente, e isso fica nítido no microfone. O microfone, ele capta cada detalhezinho. Se você tá falando, eu tô muito feliz, gente. Você não tá feliz, velho. Não vai dar pra acreditar em você, sabe? A gente passa tudo na voz. E no canto é também a mesma coisa, assim. O medo, às vezes, tipo, por exemplo, notas agudas, notas fortes. Sabe quando os cantores fazem assim... e afasta o microfone e tá roubando. Tá roubando. Tá com medo. Ele não vai chegar na nota. Não chega na tira, nota, né? afasta o microfone. Ou faz uma nota de passagem, que é quando você tá no... Vou fazer um grito aqui, segura, eu ganho aí, sei lá. Você vai fazer um... Não! E aí o cara fala, puta, não vou chegar nessa nota. Daí ele vai... Não! Nem sempre ele quis fazer isso. Ele ficou com medo de não conseguir, com potência. Então, cara, é muito louco, assim, eu amo ficar assistindo as pessoas e acompanhando as evoluções delas. Vendo, caraca, olha, essa pessoa tinha medo, agora ela perdeu o medo, ela consegue fazer isso. E eu fico pirando, brisando nisso, acompanhando meus colegas, assim. E cada um tem um tempo, né? Exato. Cada um tem um tempo. Você vai ganhando confiança com o tempo. Tem gente que precisa de mais tempo para achar essa confiança em si. Outros não, já é nato, já nascem com isso. Tem pessoas que brincam de imitar. E aí você me pergunta, será que essa pessoa teria facilidade para dublagem? Sim, porque se ela já trabalha e brinca com a própria voz, se ela já é capaz de ouvir como as pessoas falam e prestar atenção nesses detalhes para poder repetir, ela já tem uma facilidade nisso, né? E aí, lógico, estudando a técnica e tudo mais, vai desenvolver, vai longe. Sim, com certeza. Legal. Mas é isso, estudar a atuação e segue teu caminho. fono, né? E tudo. E, cara, e seguir mesmo. Entendeu? Não desistir real. Eu sei que parece meio piegas, assim, você fica falando isso. Não desista dos seus sonhos. Mas não, a Xuxa estava certa, sim. Estava. Tá? Nada foi em vão. É um hino. Dá certo. Muito legal. Maravilhoso. Mas ficou a questão sem responder. Como é que foi o sentimento de fazer a cena do golfe? Olha, não sei como foi pra Abby, né? Porque ela foi muito cruel. Foi uma merda. Porque eu falei, vão me odiar. Acabou a minha carreira aqui. Não, sacanagem, acabou a minha carreira não. Mas eu falei assim, nossa, que legal, personagem importante, legal, game legal, nananá, e vou, mato o herói. Valeu, galera, paz. Tchau, acabou. Tchau. Porque... Mas aí, né, lógico que é toda uma... Você também pode assistir essa cena? Sim. A gente deve ter gravado na mesma época, então. Sim. Eu assisti e fiquei chocadíssima. Chocadíssima. Aliás, foi difícil para eu entrar no papel da Abby nessa cena, por ter visto a cena. Entendi. Porque para mim foi muito forte. E eu me conectei com a Ellie. E eu não podia me conectar com a Ellie, eu tinha que me conectar com a Abby. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque pra mim, o sentimento da Ellie na cena estava muito mais forte do que eu ter que buscar o sentimento da Abby de uma coisa que eu não vi, que é o quê? A morte do pai, né? Sim, você se compadeceu comigo. Então, porque Eu te agradeço. a cena é fortíssima, né? Muito. E Entendi. a Ellie tá lá, desesperada, e pô, E como eu que sou você contra a fez violência. pra Aí eu escapar vendo a disso? Ana...
Como que você fez? Aí é técnica, né? Entendi. É você respirar, entender, aí o diretor te explica as suas motivações, é isso, você tá ali porque é isso. Aí o André é fantástico. Você enfia na sua cabeça, ok, é isso mesmo, ele matou meu pai, ele também então não você presta. Tá falando pra mim que tinha um diretor ali te ajudando nesse sentido da Lógico. dublagem? Óbvio. Eu não sabia disso. O papel do diretor é importantíssimo, porque você chega sem saber Nada além do seu próprio nome. E aí ele vai. Você não sabe o que você vai gravar. Te chamam pra gravar, você não sabe o que é. Você nunca leu o texto, você nunca viu nada. Aí ele vai e te explica todo o contexto pra você fazer na hora. Olha isso é louco. Tem muita gente que acho que nem sabe que é um trabalho de atriz mesmo, assim, uma dublagem. A gente não tem ensaio. De nada, a gente não tem acesso a nada. A galera critica uma dublagem. Não sei o que, mas que voz nada a ver. Vem fazer. Vem fazer. Nossa, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. E até tô brincando. Dos jogos, né? E até na indústria dos jogos a galera critica, né, Léo? Às vezes, dublado fica não sei o que e tal, não sei o quê. E tipo, olha o trabalho que vocês têm, assim, tipo, pra fazer isso. Cara, isso não me afeta, assim. Eu tenho certeza que a gente faz um trabalho muito massa. E eu sinto, às vezes, que existe uma elite que fala inglês e não se lembra que a nossa população ainda é analfabeta no Brasil. E que traduzir para o português é acessibilidade também. É importante demais. E a nossa dublagem é considerada a melhor do mundo. Que legal. Então eu acho que quem fala isso, assim, é um pouco fora é dentro de uma bolha, assim. É egoísta. Acho que é egoísta, acho que não tá ligado. Acho que a pessoa que diz isso, ela não tá olhando, ela não tá assistindo as coisas pra dizer, assim. Porque a opção legendada sempre vai ter. Exato. A opção do áudio original sempre vai ter. Sempre vai ter. Por que a pessoa vai se... E perder o tempo pra falar mal, né? Eu penso muito sobre isso, assim, sobre a internet. Quando me reúno com os meus amigos, a gente fala bem das pessoas. E isso é maravilhoso. Sim. Falar bem das pessoas é muito mais gostoso que fofocar. Sim. E às vezes eu vejo isso acontecendo assim, e falo, ai, gente, não vamos perder tempo com isso, não. Não fico nessa. Sim. Ai, fofinha. Ai, você. Mas uma coisa muito legal, assim, sobre a dublagem mesmo, assim, que vocês falaram até, né? A gente sabe que a dublagem brasileira é a melhor que tem mesmo. Uhum. E já virou até, assim, a indústria já cedeu pro mercado mesmo, pensando nisso pra... transformar mesmo a dublagem, trazer a dublagem nacional mesmo, né? Tanto que mudou até o de Portugal, você vê o português brasileiro. Mudou mesmo. Então, como dado de mercado, assim mesmo, a Nintendo mesmo não... mas tá começando. Tá começando. Então, ela de jeito nenhum, então ela tá começando a trazer. Mas teve a primeira tradução, acho, né? Mas isso foi uma conquista, né? Uma conquista mesmo. Então, valorizando mesmo o trabalho da dublagem nacional. Pensa na dimensão de vocês, né? Sim. A gente tá falando disso, né? A sua indicação pro prêmio lá em Nova York. Olha aí. Eu vou pra lá. Em dezembro estarei lá. Vamos trazer esse prêmio aí, se Deus quiser. Vamos trazer, pelo amor de Deus. Não é? Nem que seja... Nem que seja então, galera. Vamos conversar. Eu vim do Brasil, entendeu? Não, gente. A situação não lá, gasolina alta, paguei passagem cara. Vamos me ajudar. Não é jeitinho brasileiro nada, jeitinho Luísa. Eu podia pegar o gancho e você falar um pouco disso, né? Falar disso. Fala aí pra gente, conta pra gente, querida. Como que foi isso? Dessa indicação maravilhosa internacional. Cara, esse prêmio é um prêmio novo. Eles chamam de o Oscar da Voz. É a 8ª edição, é recente. Voice Arts Awards. É um prêmio dedicado aos artistas de voz do mundo. Que é a nossa profissão. Né? E eu sempre pensei isso, né? Eu ficava, nossa, não tem nenhum prêmio. Inclusive, é engraçado isso, porque... A gente foi por muito tempo artistas invisíveis, né? Eu brincava com isso. Porque eu sempre fiz trabalhos, as pessoas sempre me ouviram e não sabiam que era eu. E muitos trabalhos premiados em Cannes e tal. Aí sabia todo mundo, sabia a agência, a produtora, mas nunca sabia de quem era a locução, a trilha. Eu falava, poxa, mas parece que o nosso tempo não vale nada, velho. É estranho. Muito estranho. E aí ter esse prêmio, eu acho incrível. E eu quero muito ir para lá para encontrar as pessoas que fazem o que eu faço em outros lugares do mundo. Então, acho que vai ser um intercâmbio muito legal. Trocar experiência. E ter sido indicada é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Não tem nem o que dizer, assim. Me sinto indo por nós.
Nossa, muito legal. Não, me sentindo por nós, não, me leva, pô. Você tem visto? Ai, me sinto no Teu por visto nós. teu Nunca visto- chegou o convite lá em casa. O teu visto tá de pé? Tá, Teu pior visto- que tá. Ah, Depois é? a gente conversa. Olha, tá vendo? Saiu. Sabe? E o que você, assim, e também a proporção, vamos falar assim, né, a dublagem da personagem da Ellie mesmo te levou à indicação, é mais um indicativo muito legal mesmo, assim, de quão poderoso é mesmo mundo geek, né, Sim. games, como dá uma outra proporção mesmo para tudo em termos de envolvimento, em termos de tudo, né? Sim. O que vocês acham, assim, da importância mesmo agora? Eu falo para os próximos passos, assim, você dublou agora recentemente, né, no Code Vanguard, né, uma nova personagem. Paulina Petrova. Isso. O que vocês acham, assim, vocês sempre querem pegar agora, se fica aquele sentimento, olha, eu quero dublar só games, ou fica com esse sentimento de, olha, é mais legal, não é? Qual que é o sentimento, na verdade? Cara, posso falar? Pode. Eu fui ao Rio encontrar o dublador Sim. do Joel, a gente se conheceu. E ele falou uma coisa muito legal. Que no game, a gente consegue fazer algo natural. Ele que é um cara que tem uma voz muito grave, ele sempre é chamado pra fazer voz de monstro, coisas assim. Sim. E as pessoas às vezes até colocam ele numa caixa, do tipo, não, Percy só faz voz de monstro. Não, me chama pra fazer um personagem, uma pessoa que eu faço. E ele teve, né, ele fazer o Joe é um cara. A Ellie é uma mina, a Abby é uma mina. Eu sinto que o game ele traz uma coisa muito vida real. Sim. E eu gosto muito de fazer isso. Acho que é onde eu mais me encaixo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou fominha. Eu gosto de atuar em todas as coisas. Eu tenho feito desenho animado agora também. Faço bastante coisas infantis, trabalhos infantis para esse público. Então, eu gosto muito de pipocar, de alternar os trabalhos. Isso me traz uma riqueza, assim. Exatamente, te mantém. Nossa, isso é verdade. Eu acho que no game, dependendo de como for, porque a gente tem o arquivo, quando você tem que seguir o arquivo de áudio, a fala você tem que ser do tamanho daquele arquivo. Mas você não precisa seguir as pausas. Porque as pausas no inglês, por exemplo, são dadas em lugares que às vezes no português aquilo não funciona. Exato. Para dar naturalidade, para dar, sabe, sensação de vida, assim, né, pro personagem. E na dublagem a gente tem que seguir a pausa. Por isso que às vezes a gente muda o texto, para tentar não seguir aquela pausa e não ficar, desculpa a palavra, escroto, entendeu? E aí no game, como a gente tem uma liberdade um pouco maior, aí a gente consegue fazer isso de maneira mais, né, próxima da gente falando aqui. Por personagem não ser uma fala natural como um ser humano, você disse? Você acha que facilita? Tipo, você dublar um filme, por exemplo? Porque às vezes a fala ali, você tenta acompanhar. Tem esse tipo de técnica ou não? Você acha que isso não faz diferença? Não sei, acho que eu não entendi. Eu também Por não exemplo, entendi a você falou das pausas. Porque às vezes, por Isso, exemplo, isso. no inglês, ele tem uma certa expressão diferente, às vezes, na frase, né? Sim. Isso. Mas eu falo assim, por exemplo, a dublagem, eu falo assim daquele delayzinho, sabe? Tipo, um personagem de desenho ou de um jogo, talvez não facilite, por exemplo, nesse sentido de um ser humano, você está dublando um ser humano. Sim, porque é um filme, no caso. Num filme, Tá. no caso. Eu vou te dar um exemplo do que a Carol falou pra você entender. Aham. Vou falar uma frase em inglês e vou traduzir. Em inglês eu vou falar assim: If I, oh God. Por exemplo, ela falou: e se... Não, ninguém fala assim em português. Ninguém fala. E se eu... Vocês já viram alguém falando assim? Never. If I... Aí o que você faz? Você fala: cara, tava pensando... Entendeu? A gente tem que fazer umas adaptações nada a ver com aquilo ali, porque senão fica... E é por isso que às vezes... Só que daí depende muito se a gente tem essa liberdade de mudar o texto. Porque às vezes o diretor, enfim, o estúdio, cada um tem um jeito e fala, não, tem que ser exatamente como tá aí. E aí fica um pouco
duro. Fica duro. E falso, às vezes, porque não é o jeito que a gente fala no nosso país. Por isso que fica um pouco... E se eu pudesse ver... Né? Que é isso que a gente vê às vezes, porque não é uma culpa do dublador nem nada. Só que o game, ele tem outro contexto. Primeiro, não é um ser humano. Quer dizer, é um ser humano que foi captado com face caption e tudo mais. Mas muitas cenas são filmadas de costas. Por exemplo, assim... existem vários tipos de arquivo. Tem os arquivos que vai ser o close. E tem os arquivos que vai ser... A Ellie vai estar andando. E aí eu fico muito livre. Porque ela vai estar de costas. Sim. É isso que a gente está falando, entendeu? E a gente sabe que arquivos são esses. Porque eles chegam organizados. Então, beleza. Os que tiverem enquadrados na boca, a gente tem bastante liberdade para mudar os textos, para não ficar essa coisa picada. E os outros, que a gente tem que respeitar o tempo igual, a gente fica muito livre por saber que não vai ser. Então, é isso, são vários detalhes. Entendi, porque não vai estar com a expressão ali facial. Entendi. E quando a gente fala mudar o texto, não é, obviamente, mudar o sentido. A essência do negócio. Não, são pequenas palavras. O americano tem muita coisa de falar so. Se você for botar então, toda vez que você for falar, vai ficar horrível. Sim. Aí você vai querer me ligar e falar, Carol, que bosta de dublagem foi aquela que você fez. Exatamente. Aí eu vou falar, querido, o que você fez? Por isso que você está esquecendo o texto, né? Então. Mas não é, fica um negócio esquisito. Fica uma coisa insegura, uma bengala, fica né? uniforme, assim, né? Fica. Quem não viu, tipo, meme assim, legendado, dublado, não tem esse negócio? Eu olho pra aquilo e quero morrer toda vez. Não, é engraçadíssimo, rio bastante. Só que, por exemplo, o Luffy que eu faço. O Luffy, ele tá totalmente brasileiro. O Luffy fala oxi. O Luffy fala, ao invés de mesmo, ele fala mesmo, sabe? É mesmo, é? Eu tiro mesmo S, dane-se. E o que você acha disso? Dois peixão, tinha dois peixão lá, não sei aonde. Assim que ele fala, não quer nem saber. Coloca totalmente na nossa. E a galera fica louca com isso. Porque tá falando o quê? Português. Exato. Tá dialogando com quem? Com o povo brasileiro. É engraçado pra quem? Pra gente. Exato. É importante pra gente. Porque eu ia falar, porque tem uns clichês, macacos me mordam, tipo aquelas dublagens. Assim, o que você Peguem acha os disso? tiros. É uma evolução, assim, você vê? Essa foi bem evolução. Mas não tinha. Isso aí parou lá, quando eu nasci já não tinha. Mas eu vejo dublagem ainda, cara, 500 pratas. Tipo, um brasileiro não fala isso. Eu falo assim... Eu acho que essa ideia é do bem. Mas assim, você sentiu também, teve uma evolução mas dos atores? A dublagem está sempre em evolução, ainda mais com relação ao jeito que a gente fala, né? Até porque a gente está sempre em evolução, né? Realmente os filmes antigos têm muito disso. Hoje em dia você não vê mais, né? Sim. Você não vê. Ai, que diabos você está fazendo aqui? Ninguém coloca mais isso. Chegaram. Ninguém coloca mais isso. Inclusive, uma das coisas mais legais no The Last of Us, né? Foi que... O que acontece? Falando um pouco dos bastidores. Você imagina que para fazer um game de 30 horas, como The Last of Us, não é só uma pessoa que faz a tradução. Sim. Certo? Então você imagina que 20 ou 30 pessoas traduzem. Verdade. Uma é desbocada e a outra não. Então eu recebo lá o roteiro, de repente tem que porra! Merda! Caralho! E no outro dia é minha nossa! Oh meu Deus! Aí eu olho pro André e falo, gente... Ontem eu gravei, caralho, porra. Eu vou falar minha nossa. Joel. Poxa, Joel, caramba. Aí a gente faz um consenso e diz, não, se uma pessoa disse que ok dizer caralho, vai ser caralho em tudo. A gente vai falar palavrão, a gente vai assumir, e isso faz com que o personagem seja coerente. Mas é isso. Tem essa licença. Cada conteúdo é um conteúdo. Cada trabalho é um trabalho, cada estúdio é um estúdio, cada cliente. Cabe a vocês mesmo darem continuidade. Ele falou assim, não é assim que estava, não estava dessa forma, né? Eu tenho um exemplo muito bom, o Rodolfo, que é meu namorado, Rodolfo Novaes, ele dubla bastante novela. Que é o gatinho da dublagem. Angolana, né? Ele é o gatinho da dublagem. É novela angolana que tu falou, né? Daquela questão do português. Ai, nossa. Que vocês estavam falando, que pra lá, quando você grava, tem que falar o português correto. Tipo, para que estão fazendo isso? Né? Não é angolana, vai passar em Angola. Então pronto, é uma novela que vai passar em Angola.
É um exemplo. E aí é um português super correto. Para onde estão indo? E aí, tipo, todos os dubladores ficam nessa agonia, mas o cliente quer assim. Fica super rígido, porque o cliente é de Portugal. Entendi. Exatamente. Aí ele manda dublar aqui pra mandar pra Angola. Então tem um formato ali já, Tem né? um formato. E aí é um monte de coisa. E Você aí- não pode falar broche, né? Broche, porque lá significa não sei o quê. Mas pensando uma coisa no bem ruim dialeto que eu não vou falar aqui. português de Portugal, é isso que vocês estão querendo dizer. Tipo, Então, não. de Angola. Só que o cliente é português. Não, mas é Portugal. O É cliente é porque de Portugal. o angolano é mais do português de Portugal, né? Isso. Por causa Mas eles consomem novela nossa, Sim. brasileira. Porque o português também, né? E aí, por que a gente tem que dublar de um jeito diferente? Entendi. Aí o cliente chega pra gente e fala assim: ah, mas ficou falso. Gostaríamos que ficasse igual a uma novela que estava passando lá uma vez. A Juliana Paz. Rei do Gado? Não, tô Aí você, não, aí você vira e Tieta. fala: então, querida. Tô brincando, essa Tipo, sabe? Você fala: então, ela estava falando como a gente gostaria de falar, mas a gente não pode. Como é que você enfia na cabeça muito É complicado. muito louco. E às vezes tem cliente que nem fala a nossa língua e quer corrigir o que a gente fez. O trabalho mais louco que eu fiz foi para um cliente chinês uma vez, que era um concorrente do WhatsApp. Chinês. E o cliente foi assistir a minha gravação. Ele não falava português, a gente se comunicava em inglês. E aí eu falava as palavras e tudo, e ele queria corrigir, tipo assim, a palavra era uma proparoxítona, ele queria que eu fizesse uma paroxítona. Entende? Assim, ele não sabia sílabas tônicas. E ele queria que eu regravasse. E aí era uma complicação explicar pra ele, mas é que a palavra que a gente fala é assim. Telefone. Telefoné. Não, mas a gente fala telefone. Vai ser. Vou dar vontade, né? Pô? Telefonei, vai se... Cara, tem umas coisas muito loucas. A gente trabalha com cada coisa. Mas vocês já A tretaram gente e passa umas abandonaram um raiva. trabalho por causa disso ou não? Já Já o quê? aconteceu? Tem alguma história De de que você tretar, de falou, abandonar abandonei, e trabalho? falou, meu, não dá. Pra mim não dá. Cara, eu nunca, já. mas já sou Eu já. É? Eu já devolvi com muito orgulho dinheiro pro cliente. A Silvia sabe, minha produtora que tá aqui. Verdade. Porque o Você pode cara... falar, não? Puta, eu nem lembro. Era um trabalho interno pra uma empresa, assim, tipo, videocase, assim. Uhum. Mas o cara forçou comigo, eu falei meu cachê, o cara começou, por favor, grava, mas eu só tenho tanto. Eu falei, cara, mas eu não consigo encaixar na minha agenda e o meu valor é esse. Não, mas por favor. Eu falei, tá bom, vai. Gravei o trabalho. Aí passou um tempo dele. Obrigada pelo teste, agora vai o texto aprovado. Eu falei, meu querido, o que eu gravei já era o texto valendo. Não, mas mudou isso aqui. Eu falei, mais um cachê. Não sei o quê. Eu falei, o dinheiro está transferido de volta. Chama outra pessoa. Cara, eu senti assim, eu falei, eu não vou. Porque assim, ó, é um lance de... Eu gosto de atender as pessoas com muito carinho. E tem situações, quando eu posso ter tempo de me comunicar, de explicar, olha, o jeito que eu trabalho é tal. Mas nesse caso tinha uma coisa de eles não queriam entender, assim, sabe? Que eu já tinha cobrado a menos, e aí às vezes rola isso. As pessoas, elas acham que você tá sempre na frente do microfone, como agora, disponível para gravar. Entendi. Eu acho que é isso que tem na cabeça das pessoas. Que o artista tá de boa no sofá, sem fazer nada. Ai, claro, eu gravo pra você agora, me manda o texto. Opa, até mexi aqui. E não, né? A gente tá... Eita! Uma loucura. Então, assim, mas foi a única vez, assim. Porque eu tava enlouquecida e não tinha como. Mas aí eu resolvi rapidinho. Eu falei, ó, fica tranquilo, cara. Te transfiro agora teu dinheiro. Muito obrigada, mas não consigo seguir, não. Ah, mas é isso aí. Eu nunca saí de estúdio, não, mas eu conheço muita gente que já saiu. Mas já não te afetou algum Seja trabalho, por por exemplo? tretar, De você falar, puxa, esse trabalho não foi muito legal. todo dia. É? Gente, cada dia é um sapo diferente pra engolir. Um dia é o cliente, outro dia é o prazo, outro dia é o estúdio, outro dia é o diretor, outro dia
Técnico não, eles estão sempre, poxa, são sempre legais com a gente. Os técnicos Outro dia a tradução, que chega pra você cagada. E você fica ali fazendo o trampo do tradutor. É E o vocês se tempo cobram muito? todo Você só é uma olha o trabalho e coisinha. fala, puxa, cara, isso aqui não ficou legal. Não, você muito olha e isso. fala, nossa, que pena que nem todo mundo tá trabalhando como eu estou trabalhando. Porque Entendeu? às vezes vem brifado de uma forma que você tem que seguir e fala assim, não vai Podia tem que ser fazer, melhor. mas não vai rolar. Não, é um trabalho que precisa de várias pontas. Se uma não funciona direito, vai sobrecarregar alguém. Exatamente. E aí, pô, é chatão. É chato. Exato, porque isso que ela tá falando, por exemplo, às vezes vem traduções muito erradas, com pontuação, né? Sim. Pontuação é uma coisa importantíssima na nossa língua. Se a pontuação não tá... Muda completamente o sentido da frase. E às vezes a gente fica, ao invés de fazer um trampo render, a gente fica refazendo o trabalho de alguém que não escreveu, que não fez o trabalho da forma correta. E aí a gente fica fazendo o trabalho de alguém na hora do nosso trampo, que seria dublar. Por isso que ela tá falando, todas as pontas, elas são importantíssimas, né? Se alguém tava pensando nos boletos na hora de fazer o trabalho, já era. Sim. É, se já perde. era. Porque pode ter eu, a Luísa, que a gente vai na hora, leva o tempo que for e conserta. A gente tem um conhecimento de inglês, a gente viu que não está batendo a frase, a gente conserta. Exato. Agora, se é alguém que não tem o inglês, que faz? se é alguém que não tem a paciência, se é alguém que falou, quer saber? Foda-se. Acabou, vai daquele jeito que tá ali e vai chegar ruim lá na televisão. Vocês se Você preocupam entende? com E é um todo, trabalho tipo, uma tão coisa de sensível. produção mesmo, assim, Lógico. né? Tipo, a gente É. é tipo vestir a camisa de qualquer Entendi. projeto que você Isso é legal. faça, né? Porque é você que você vai chegar pela sua voz, né? Pela nossa voz. Então, Pela nossa voz. Pela nossa Vai o voz. nosso nome lá pro negócio. E se for cagado, não dá. se for cagado, vai ser a gente que vai escolher. É verdade. Pra gente, na verdade, dar mais uma continuidade só na parte de dublagem mesmo, assim, específico, sobre a série do The Last of Us. Vocês foram convidados para fazer a dublagem da série? Então, a gente tem muita vontade de fazer, né? Eu tenho vontade, o Percy também. Mas o que acontece? Não somos nós que escolhemos os personagens que a gente vai fazer. Nós é que somos escolhidos. Então, depende do estúdio, para onde for. Depende do cliente, às vezes, que quer fazer teste com pessoas mais novas que eu, por exemplo. E, às vezes, eles não sabem o quanto o ator consegue rejuvenescer a voz. Eu faço voz de criança, né? Então, eu consigo passar para uma menina de 13, 12 anos. Faz e faz bem. Muito obrigada. Mas é Então, verdade. eu conseguiria fazer. Mas é isso, gente. Eu fico, assim, estou à disposição e recebendo todas as mensagens da galera que fica, é você que vai fazer, eu não faço ideia, gente. Tomara que sim. E a questão é a seguinte, se eu for fazer, eu vou ter que ficar calada. Então, em algum momento, as pessoas vão começar a falar, você já tá dublando, eu vou deixar todo mundo no vácuo. Sim. E tem um motivo, e vocês fiquem lá de vocês. Porque não pode, entendeu? É tipo sigilo. Então, Entendi, assim, o povo não vai agora saber. eu não faço ideia se eu vou fazer, eu tô aqui livremente falando. Em algum momento eu vou ficar aqui, porque eu não vou poder falar, se Deus quiser, isso vai acontecer. Sim. E aí é isso, quando a gente tá nos trabalhos, a gente fica pianinho. A gente não pode falar nada. Entendi. E o que eu vejo assim na evolução da dublagem, apesar de a gente estar falando da série e tal, é que em jogo começou a ter a questão de sincronia labial também. Tipo, Cyberpunk 2077 começou a ter isso. Sim. Tipo, um negócio bem diferente, sabe? Mais ou menos como é que funciona isso. Eu tenho muita vontade de fazer, Né? que é quando captam a nossa boca. Ah, legal. Pra ficar Sabia que Mas era natural. rolou assim. isso pra É, localização? não Tá fazia ideia, por isso rolando. que eu Tô ouvindo queria falar saber. sobre isso, que estão Ih, que bacana. estudando pegar a boca dos próprios dubladores para que para colocar no jogo original. Nossa, maravilhoso. Ao invés de ficar soando em inglês a boca, eu Nossa. tenho Eu tô muita tendo vontade isso. de fazer isso. Aí ficaria muito Maravilhoso. natural. Se isso rolar, vai ser incrível. Vai ser muito legal. Assim. Deve Mas rolar. dá Um dos uma- meus sonhos é fazer body caption e face caption. Meu sonho Nossa. é atuar, né, como um todo, não só com a minha voz num Sim. game, assim. Com verdade. Captando tudo, captando todos os tudo, movimentos. todos Aí os é legal. movimentos. Eu tenho muita vontade de fazer. Vai fazer, vai chegar. Faremos, né? É isso aí, vai. Céu é o limite. É. Nem o céu. Vamos Nem pra o Nova nem o York, céu. Carol? Tá me ressoando. Vamos lá, vamos. Vou te passar o Pix. E assim. Você quer falar? Pode falar aí. Levando pro lado do game agora do The Last, questão da Abby, que a gente tinha comentado fazendo a cena do golfe.
É que aquela lá fez muita gente parar de jogar, né? Ali, tipo, parou ali e volta depois de um tempo, porque foi pesado. Apesar, até na hora que você acaba o jogo, tipo, eu pelo menos fiquei um bom tempo sem jogar alguma coisa depois de terminar. Mas, tipo, teve a questão do hate em cima do jogo. Sim. Eu todo um hate, o pessoal não gostava. Eu, particularmente, eu tava nem pra Abby, sendo sincero. Mas, tipo, faz o que? Uns 2, 3 anos que saiu o jogo agora. Sim. No caso, pra mim, vendo agora, depois de todo esse tempo, a Abby e o Levi, não lembro qual era o certo, são os personagens mais desenvolvidos do jogo inteiro. São os melhores personagens do jogo disparado pra mim. Sim. Então, queria saber o que vocês acharam do hate do jogo, o que vocês têm do personagem de vocês. Vai você. Eu fiquei chocada com o hate lá fora, né? Lá fora é bem... Da galera lá fora, tanto com o modelo facial quanto com a... Não sei se a Laura Bailey chegou a sofrer... Acho que não, né? Não sei, eu lembro que a modelo facial, ela sofreu bastante com isso. Foi. Aqui não teve isso. Até porque, gente... Tá de não tem boa, porquê, né? Não Vamos acordar pra vida. É. Não teve aqui isso. E eu acho... Eu entendo as pessoas terem tido essa coisa de não querer mais jogar ou querer digerir o que aconteceu antes de jogar. Mas não é impossível entender o hate em cima de profissionais que deram vida a uma personagem fictícia, Já começa né? Dá licença, né? Sim. Que não é possível. E isso foi forte lá fora. Foi bem forte lá fora. E não dá para entender. Mas aqui não teve, não. Eu acho que o hate ele veio de vários formatos. Por causa das personagens, a própria personagem da Ellie também. Sofreu Sim. também? Sim. Sofreu, sim. Sério? Porque a Abby tem essa característica, né, uma característica de história muito forte e de uma representatividade muito forte, assim como a Ellie, que, né, com a Dina formam uma família, elas criam um bebê, né? Sim. Tem Personal todo esse questionou contexto muito homofóbico que teve lá fora de sim, hate. é verdade. E a galera Nossa. fica puta com uma mina sendo protagonista. Nossa, eu até esqueci disso. Então, tem vários motivos Isso de que hate. Nessa parte eu até lembro o Neil Druckmann, ele... quando Se passou- posicionando sobre... Quando passou o trailer, ele pensou só, olha, vocês estão se posicionando contra o jogo por causa de um Não beijo. tem nada a ver. E com a matança... É verdade, e com a nossa, matança- rolou isso. Isso, com a matança toda, vocês não... Então é legal, É, é tipo- legal. Não, quando eu fazer vejo isso. a galera aqui falando, ai, mano, beijo gay na novela, que absurdo, eu falo, nossa, o Brasil. Aí eu vejo lá fora a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa que eu Sim. vejo Também. aqui, achando Sim. que... ou seja, é uma cabeça antiga e retrógrada, enfim. Nossa, demais. Mas teve esses hates aí. E teve também, eu acho, um hate pela questão do jogo não ser óbvio. Eu sinto que as pessoas elas querem uma narrativa muito clichê, Sim. Entendi. com um final feliz. E o jogo começa com o Joe morrendo. Sim. E qual a sua identificação, cara? Porque a gente vê a Luísa toda caracterizada, você tá fazendo um projeto, né? Sim. E às vezes eu tô falando assim, toda vez eu tô olhando pra Carol e eu lembro do rosto da Abby, assim. Você tem uma expressão forte. Sim. Porque a Abby, ela tem uma personagem guerreira. A estrutura parece, você passa isso, Sabe o cara. olhar de... É verdade. Eu não sei se... Você entendeu? Mas assim, um olhar de guerreira, sabe assim? De uma pessoa forte, assim, que encara as coisas. Você teve uma certa identificação, porque eu vi que a Luísa falou até lá no show, falou, me identifico, né, com a história, acho que é um tio seu, é isso? Isso, meu tio. Né? Eu tenho um tio que é o meu Joel, assim, na minha Isso. vida. Assim. Mas você tem também, você teve essa identificação assim, ou não? Eu tenho porque eu acho a Abby extremamente forte, determinada. Eu não faria como ela, de sair por aí tentando se vingar. Não faria, mas assim, eu gosto muito dela como personagem, como pessoa, assim, a gente é super amiga. Não, tô brincando. Não se liga. Eu não falo no aspecto de vilã, mas assim, Sim, de sim. característica, né? Eu me identifico, sim, em algumas questões. Essa coisa de ser mais forte, mais guerreira e determinada mesmo. Tipo, tem objetivo, vai e faz, sabe? Tenta fazer. Não dá muito rodeio, assim. Cara, tem surgido tantas personagens femininas
fortes, maravilhosas. É tão maravilhoso isso. Cada vez que surge uma personagem nova e a gente tem a oportunidade de dar vida a essa personagem, ou às vezes nem tem, mas você sabe que ela existe em algum lugar e que ela tá dando exemplo para outras mulheres, enfim, para crianças. Exato. Cara, isso dá uma alegria imensa. Não nessa tragédia que é esse jogo, mas assim, a força, né, feminina, né? Isso é muito legal. E nisso eu me sinto representada, assim. Eu tenho uma... Acho legal. Sim. Vozão Games. Pra quebrar um pouco o gelo, já Vozão que você dublou. Games. Muito bom. Quebrar um pouco esse tema pesado. Já que você dubla bastante o Luffy, você acha que um dia o One Piece vai acabar? Vai. Que né? Ou acaba ou eu morro. Porque não dá, Melhor gente. resposta. Não, eu acho que um dia vai acabar sim. Mas eu acho que vai acabar lá pelo 2035. episódio 1600. Talvez. Pode ser. Ou pode ser que não acabe Em também. qual episódio mas... que tá? 1000. Igual Lost. Nunca acaba, né? Cadê esse One Piece que ele não acha? Já estamos em um ano, tem mais o quê? Não, mas eu acho que... poxa, né? Tem que ter. Mas eu quero mais que dure. E não adianta só durar, né? Tem que vir pra cá. Sim, Tem que dublar, a gente tem que dublar os episódios. Sim. E... The Last of Us 3, vocês acham que acontece? Olha... A gente acha, tipo, pelo menos eu e o Léo aqui, acho que tem uma ideia aí pra continuar a Abby e o Levi atrás dos vagalumes. Pelo amor de Deus. Seria Pra muito ele a gente legal. não faz ideia da pano onde pra ela manga vai. tem, né? Tem que ver se... Eu tenho uma teoria, assim. Na verdade, uma teoria e uma vontade. De saber o passado da Ellie. Sim. E de saber o que aconteceu com o Joel entre um jogo e outro. Que a gente não sabe por onde ele andou, o que aconteceu. Eu queria muito que tivesse algo retroativo, assim. Sim. Gente, então pra gente finalizar, né? Agradecer demais aqui, né? Tudo que a gente passou hoje. E pra gente finalizar mesmo, né, Lu? Falar um pouco, né, sobre Projeto Survivor, sobre o primeiro show exclusivo na inauguração da nossa loja temática. Nossa, maravilhoso, aliás, né? Obrigado. Como que foi? Na verdade, queria que você, né, finalizasse pra gente, Lu. Como que foi o sentimento? A gente, igual a gente estava falando até no começo da nossa conversa, muito sobre emoção, no momento ali que... nossa, muito legal quando vocês fizeram aquela troca mesmo do jogo ali. Todo mundo mesmo se emocionou, até depois a gente conversando com o pessoal, não sei se eles falaram pra vocês, mas gente, eu preciso jogar esse jogo, eu preciso... O pessoal falou pra mim, assim, Teve uma galera que falou, reconhecer isso, o pessoal reconhecer por nunca ter visto o jogo, nunca ter se identificado, então foi passado ali, então tava ali. Eu queria que você abordasse, na verdade, o projeto e, na verdade, a apresentação. Eu queria que você finalizasse pra nós, né? Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui, de ter estado com vocês, de ter começado esse projeto tão rápido, né? Assim que a campanha finalizou, a gente já começou. E falar para as pessoas que parceria é essa do Vozão Games com o Survivor. Bom, a primeira coisa Survivor nada mais é que eu atender um pedido que me foi feito por vocês, fãs do jogo, para que eu gravasse as músicas do videogame, né? Do The Last of Us. Desse jogo incrível e que tem essa trilha sonora maravilhosa. Não é a trilha instrumental do Gustavo Santaolalla, sim as músicas que aparecem, né? A gente tem Johnny Cash, Pearl Jam, enfim, vários artistas. A-ha, né? Take On Me. E aí eu fui atrás disso para ver os custos. Era um custo muito alto. Isso desde que o jogo lançou, ou seja, julho do ano passado. E desde então eu comecei a ver como é que eu poderia viabilizar esse projeto. E aí eu e a Sil, a Sil, minha produtora, Silvia, a gente chegou num projeto de financiamento coletivo. A gente falou, não vai ter jeito, vamos contar com as pessoas que querem que isso aconteça, né? E aí, além do álbum, que vai ser distribuído nas plataformas digitais, veio a ideia de fazer um curta-metragem onde eu conte para as pessoas um pouco da minha história.
que é muito parecida com a da Ellie. Então a ideia é a gente se inspirar nos gráficos, no layout do jogo, trazer essa luz, essa cor do The Last of Us, mas contar um pouco da minha história. Então, ao invés de a gente filmar videoclipes, né, um videoclipe para cada música, a gente faz um curta-metragem onde essas músicas se emendam e a gente faz conta um pouco dessa história, traz, né, a minha relação com meu tio, traz Carol Valença, traz Percy, traz os dubladores, faz uma parada acontecer. E aí vocês caíram do céu. Esse projeto estava rolando. A gente tinha 2 meses, deram tudo ou nada. E faltando 15 dias para o projeto acabar, vocês compraram a recompensa única que eu quero mostrar aqui, que é um violão da Taylor, lindíssimo, autografado. Mais lindo. Vou até levantar, peraí. Um violão da Taylor autografado por mim, pelo Percy, pela Carol, dubladores da Ellie, Joel e Abby. E vocês compraram esse violão. Vocês fizeram esse projeto alavancar. E desde então só cresceu, as pessoas começaram a acreditar mais e a gente conseguiu. E eu hoje aqui tô com uma sensação de alívio muito grande, porque eu não fiquei sozinha. Vocês me lembraram que eu não tô sozinha. E esse projeto uniu muitas pessoas, me deixou muito mais próxima da Carol. Eu fui pro Rio conhecer o Percy, acho que eu não queria pra lá fazer isso, sabe? Cara de pau, né? Tipo, toma um café aí. E hoje a gente veio aqui, né? No lançamento do Vozão Games, na inauguração da loja, cantar essas músicas pela primeira vez. E essa performance que eu fiz com a Carol, a gente não ensaiou, queria só dizer. Que legal. Que a gente só fez um bate-bola na van vindo pra cá, dos diálogos que a gente achava que poderiam... Porque o que eu quis fazer? Parece que a Ellie e a Abby são muito diferentes. Mas se a gente for olhar, elas são muito parecidas. Elas têm histórias muito sofridas. E todos nós temos. Então a gente quis unir elas, né, pela dor, né? Tem essa brincadeira, as pessoas às vezes se unem pela dor, né? Não conseguem se unir porque sim, mas quando, puxa, eu já passei por isso, encontra um ponto ali de empatia. Então a gente construiu, e foi muito bonito, assim. Enquanto foi acontecendo, eu falei, nossa, não tô acreditando, mano. Que a gente foi contando com a nossa memória, falando coisas e se olhando, e ficou lindo, assim. Ficou legal. Muito bom. E aí eu olhei e te via chorando, e todo mundo emocionado, e foi... Cara, foi lindo, assim. E é isso, hoje a gente tá chorando de novo. Bonitinho. Nossa, foi muito legal, meu. Que bom. Eu sou grato, de verdade. Eu sou muito Nossa, vocês grata. não têm noção a gratidão. Muito. A gratidão de verdade. É um marco, igual eu falei pra vocês, né, nas nossas reuniões, é um marco existencial da empresa. Depois a gente vai bater mais papo, mas da forma que tudo começou mesmo, como foi que tudo começou, os motivos da empresa ter começado. E até falei pra vocês, né, que antes mesmo da gente ter idealizado a loja, a gente sabia que, não sei, a gente sabia, falou assim, nossa, o dia que isso acontecer, nós queremos as dubladoras, né? Os dubladores do The Last e meu, eu não tenho palavra. Sei lá, eu não tenho palavra, eu só quero agradecer, só consigo emanar gratidão mesmo pra vocês, pra equipe, né, toda que tá aqui. Meu, fala vocês, porque eu não vou começar a falhar a minha voz, só gratidão. Obrigado, gente. Obrigada, Léo. Foi lindo. E eu acho que a gente também tem um sentimento, quando a gente tava falando com algum de vocês, eu falei com ele, né, a gente tá em Assis, no interior de São Paulo. Sim. E a gente, às vezes, tem essa síndrome, assim, de patinho feio, de uma cidade muito afastada. Total. Que não acontece demais, nada. E, tipo, que a gente é esquecido. Eu falo assim, eu atuei muito... Vocês têm essa carreira artística, né? A gente tem uma carreira de trabalho, assim, mas, né? No mundo corporativo.
E muitas vezes eu conversei e as pessoas, você tá no lugar errado. Tipo, você tinha que estar em São Paulo, você tinha que estar tal. Eu entendo, né? As capitais funcionam, mas assim, é uma gratidão, né? O Léo tem toda a emoção até por ser o proprietário da empresa, construiu tudo isso. Mas assim, a gente tem essa gratidão também de ter pessoas do peso de vocês, né? Sim. Tipo assim, na cidade de Assis, vindo aqui, tem não só para a questão profissional, de valores e tudo mais, que faz parte, vocês merecem, mas tem a disponibilidade, né? A humildade de vocês, assim, a gente está conversando aqui de boa, de igual para igual, brincando e tal. A gente sabe que às vezes nesse meio artístico tem pessoas que se elevam um pouco, com esse tipo de coisa eu não faço, a tal lugar eu não gravo e tal. Eu vejo que vocês não têm isso, assim. É uma sensação muito única, assim. Eu tô muito feliz mesmo, assim, de ter uma oportunidade de conversar com pessoas talentosas, né? Que conseguem passar, ensinar coisas pra gente, né? Cara. A gente tá meio leigo, né? Às vezes falando uma pergunta, talvez eu não sei se o tempo tá dando certo. Imagina, tô amando estar aqui com vocês. A gente tá totalmente cru, assim, é só uma questão só de emoção. É só de emoção. Muito A única coisa que a gente tem certeza é que a gente sente que é a mesma vibe mesmo. A mesma vibe, era... Tá algum falando, né, meu? A gente... onde vocês estavam, né? A gente fala assim, a gente esteve sempre aqui, a 400 e poucos quilômetros de São Paulo. E quanto tempo a gente tava falando, as pessoas, se elas viessem, a gente a gente tava assim. Faz há 40 dias atrás, mas a gente tava assim, será se elas viessem? Que vai dar, né? E hoje eu vendo vocês aqui, é tipo assim, a motivação de falar, dá pra fazer muito mais coisas, sabe? Com certeza. Eu vendo aqui vocês, eu falei, é possível muito. Sim, o que limita o que a gente pode ou não fazer é o que a gente acredita que pode ou não fazer. Sim. Então, assim, se vocês lá atrás já estavam fazendo, poxa, se elas vierem, já estavam jogando pro universo. Exatamente. Vai fazendo acontecer, quando vê, olha aqui onde a gente tá, né? Sim. E é isso, cara. Vocês estão mandando muito bem. Foi quando o Gon falou assim, a gente precisava de uma empresa, a gente estamos aqui, né? Cara, vocês apareceram num momento crucial, assim. E vocês falaram agora uma coisa muito interessante, e esses dias a Silvia falou isso pra alguém, acho que quando a gente estava buscando o Taylor na importadora. Ela falou assim pro CEO lá, ela falou, meu trampo com a Lu é mostrar pras pessoas que ela é da galera. Que não existe essa parada de separação, de nossa, longe. E eu acho que tu tem muito essa vibe, né? Porque a galera que curte dublagem, que curte a gente, eu acho que existe uma glamorização muito errada, que não existe na dublagem, no nosso trampo. Tá ligado? A gente trampa pra caramba, faz o corre. Você fala de cliente, eu acho super legal. Você tá trazendo uma tutorial. Isso, um trampo. Um trampo que é legal, é divertido, mas é um trampo. Sim. E eu acho que desmistificar essa parada de artista é muito da hora, né? Às vezes eu vejo que as pessoas chegam e falam: oi, tudo bem? Desculpa, tira uma foto. Eu falo assim, me dá um abraço. Eu peço um abraço pra pessoa, porque eu falo, aqui tem muita coisa de interior, você vê o pessoal ali dentro. Não, mas isso não é só no interior, isso é em todo lugar. Sim, e ali em todo lugar. Aqui parece que é uma lupa, assim, porque o pessoal ali dentro, ele falou assim, será que eu posso tirar uma foto com ela? Eu falei assim, gente, chega nela, olha, conversa. Vocês todas acessíveis ali, né? O pessoal a gente fica assim, né? Eu ninguém quer tirar foto. Olha só que loucura. Que doideira. Desde a hora que você entrou, aquele rapaz estava querendo tirar foto com você, ele, a namorada dele. Eu falei, mano, fala com ela, não tem problema. Eu falei, não, peraí que eu vou lá resolver. Eu fui lá e falei com você. Não, você foi maravilhoso. Teve uma hora que eu falei, Felipe, lembrei o nome dele. Felipe, você segura aqui minha taça, por favor. Aí ele ficou assim. A hora que você falou, Felipe, ele... Tô aqui. Sabe assim? Sabe uma loucura assim, sabe? Não, e é engraçado que ele falou, eu quero ser dublador também. Eu falei, cara, você tem noção? Daqui a pouco você vai ser meu colega de trabalho. Ele foi sorteado. Ele foi sorteado. Ele falou, cara. A gente falou assim, a gente falou do evento, falou que a gente tava tentando trazer vocês. Ele falou assim, olha, eu quero ser dublador, se conseguir, olha, me chama, você lembra? É legal, né? Ele foi lá buscar a Gamerbox e falou. Nossa, que da hora. Mas foi... Perdão, gente, olha, que é só pra vocês verem o nível mesmo de amor mesmo, assim, que a gente tem
A gente tem pelo setor mesmo, né? Por games. A gente não só... A gente tem uma empresa porque a gente ama isso. E a gente faz tudo com muito amor mesmo. Então, e a gente sente. A gente sente, nossa. A gente sente. Quando chega o convite, a gente sente. A gente sente que vibração vocês estão mandando ali. Pra aceitar ou não, o jeito que vocês falam, tudo. Eu falando com o Wagner, ele que passou o contato, né? Primeiro, eu com a mão gelada, assim, Parada mandando Gamer. pra Carol. Falei, Carol, aqui é o Léo. E a Carol não respondeu no primeiro dia. Eu falei assim, nossa, será que eu fui muito direto? Nossa, eu não respondi a minha mãe. Não, eu também. A minha mãe fala assim, quando alguém fala, ai, Lu, tu não me responde. Uma vez um amigo meu mandando um áudio, Lu, você sumiu da minha vida? Cadê você, pô? Aí minha mãe pegou o meu celular e falou assim, ela nem me responde. Querido, fica tranquilo, não é só com você não. Aí eu falei, obrigada, mãe. Ah, loucura. Obrigada, agora não tem nem o que dizer. Nossa, sensacional. E é legal isso daí, porque, tipo, é um negócio que a gente gosta muito, mas tipo, cada um falou, se falar pra mim, o Diego de 12, 13 anos atrás, tava terminando o ensino médio, tava querendo, eu sempre gostei de jogos, sempre, então eu mexia desde a quinta série com criar jogos. Que legal. Então eu saí do ensino médio e fui direto fazer um curso de criação de jogos, só que era a primeira turma na cidade onde eu morava e o pessoal não tinha zero conhecimento. Eu queria fazer lá em São Paulo, só que não tinha como pagar pra ficar lá. Então eu falei, não dá certo, fui pra publicidade, aconteceu, conheci o Léo no meio do caminho e, cara, graças a ele, a gente tá aqui e nunca que eu ia sonhar conhecer vocês, nunca. Que legal. Eu ia estar aqui 2 e pouco da manhã falando com vocês, cara, jamais na minha cabeça passar. Então é demais. O Renato mesmo, né, meu irmão, assim, a gente conhece, nossa, desde a segunda série. Ai, que legal. Que legal. Tá tudo nesse naipe, assim. Nossa, mesmo, tá todo mundo em casa, todo né? Todo mundo em casa mesmo. E assim, pra gente finalizar mesmo, né, e agradecer demais vocês, né, não posso deixar de falar aqui da Carla, né, também, que cada gota ela filma, né, daqui ela não vai precisar, ela vai guardar esse arquivo pra sempre, né, mas ela que idealizou tudo isso, na verdade, assim, da empresa acontecer, ela, então tudo começou por ela, né, pela Rafa, depois a gente vai bater um papo um pouquinho mais sobre isso, mas e o Ri, que depois de um tempo ele viabilizou o crescimento e pra gente estar aqui hoje. Então só quero emanar mesmo gratidão pra vocês aqui, gente. Obrigado de coração. Tamo aí para o que vocês precisarem. A porta tá sempre aberta. Espero que daqui a gente consiga construir muito mais coisas juntos. Com certeza. Com certeza. É isso, gente. Pode finalizar aí, porque senão vai... E olha, a gente, ó... Palmas a vocês também, porque a gente agradece muito também. E isso que vocês fazem de prestigiar o trabalho artístico da gente é muito legal. Sim. É muito importante. Então, muito obrigada. Muito obrigada. De verdade. Sem palavras. Só, é como você fala, só gratidão, só... E siga a Xuxa. Siga a Xuxa maravilhosa. Xuxa. Beijo, querida. Eu queria mandar um beijo pra você, pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você, Xuxa. Gente, só pra finalizar, Carol, faz uma despedida com a voz da Hebe e Lu, faz uma despedida com a voz da Ellie. Faço. Uma despedida com a voz da Hebe. Que é essa, inclusive. Eu fiquei imaginando o Faustão. É a mesma. Se vira no cinto, meu. Então, a Hebe tomando sorvete, meu. Você tá falando... Você tá sentindo o Faustão comigo. Não é possível, mano. Não é possível. Ai, vai você. Vou fazer eu? Tá bom. Vai me dar uma ideia? Tá bom. Sobrevivente, olhe sempre para a luz. Depois de tudo que passamos juntos, não pode ser em vão. Eu sei que é difícil às vezes e parece que a gente está sozinho. Mas não é verdade. Eu tenho poucos amigos e todo mundo que eu amava me abandonou ou morreu. Mas a caminhada e a vida nos mostra novas pessoas. E amigos são a família que a gente escolhe. Então,
Eu escolho ter uma família de amigos e amar cada um que passar no meu caminho. Porque ninguém que passa na minha frente passa por acaso. Coincidências não existem. Sincronicidade, sim. É isso. Sigam os vagalumes. Eles estão em extinção e precisam ser sobreviventes também. Beijo, gente. É uma despedida faz um... Caraca! Valeu, galera. Foi um prazer. A Carol já pula daqui. Beijo pra vocês. Sigam aí na luta, obrigada. O que eu vou falar? Me dá um livro de Machado de Assis, aí eu vou ler. Quer que eu faça uma trilha sonora pra te inspirar? Quer que eu faça? Não vai mais. Eu vou fazer uma trilha sonora pra te dar uma inspirada. Peraí. Não tome Conticola. Fala, Carol, você improvisa também. por via das duas, sempre desce o 2 horas da cacete. manhã, O negócio da Hebe é porrada. Eu queria dizer, pai, que eu sinto muito a sua falta. E que eu vinguei você. Foi difícil pra mim. Não trouxe você de volta. Mas eu vinguei você. E agora eu só quero seguir com a minha vida. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Nem que isso custe cada pedaço de mim, da minha força. Eu vou seguir por você. Sensacional, obrigado, gente. Obrigada pelo violão, ajudou muito. Ajudou, não ajudou? Trouxe uma... Ajudou essa voz. Ai, eu tô com você.